Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao FaixaNobre.doc, dedicado a séries e documentários sobre personalidades e fatos que marcam a história e a cultura maranhenses. No programa de hoje, um mergulho na São Luís dos anos 80, uma década de grande efervescência cultural e intelectual, principalmente no circuito universitário. São imagens raras, um registro importante dos eventos que marcaram a Ilha Rebelde na década de 80. No FaixaNobre.doc, Maio 86. Ouçam, a arte é uma traição. Artistas? Os artistas, animazinhos viciados, vermes dos resíduos, caprichosos e pueris, eu vos odeio. Como sois ridículos na vossa seriedade cosmética. Olhemos os pés do homem, as orelhas e os pelos a crescer nas virilhas. Os jardins do mundo são algo estranho e mortal. O homem é grave e não canta, senão para morrer. Atenção, população de São Luís! Atenção, população de São Luís! Aqui, o governo está tentando manter a ordem e não vamos permitir que são uma minoria de caderneiros! Acreditamos que o povo do Maranhão é um povo pacato! Era uma greve que eu não esperava logo que ocorresse, mas que se armou, que foi de alguma forma forjada por um grupo de inconformados com a situação reinante no país e que eu aprendi muito naquela ocasião. E tive, felizmente, a oportunidade de sair ileso, sem ter tido que me confrontar com os combatentes da esquerda e da direita. O clima político naquele tempo, fim da década de 70, começo da de 80, nós já estávamos vivendo o ocaso da ditadura militar. A ditadura militar estava começando a chegar assim, aos seus estertores. Então, estávamos vivendo esse momento. E era um momento de uma imensa efervescência. Por essas ruas inclinadas eu ando de cabeça erguida. Quem não quiser olhar minha cara, esconda as feras. Sou poeta, sei o que me espera. Esse espectro político ele era amplo e havia um catalisador comum. É muito difícil você, numa situação como hoje, em que você não tem, digamos, o inimigo comum em torno do qual nós nos organizamos, né? Aquele a ser vencido, que lá no caso era a ditadura, que catalisou todo aquele grupo de pessoas. Então havia artistas, intelectuais, a resistência se dava não só no campo político, como no campo do comportamento,
Então, toda a questão da sexualidade, a questão das drogas, a questão da arte, do enfrentamento pela via do teatro, né, do enfrentamento pela via da música. Eu sou o senhor Coca-Cola e trago na minha sacola um montão de garrafas cheia de dólares, cheia de dólares. Era uma peça que falava disso, do colonialismo, né? Assim, a Coca-Cola chegando e acabando com a Cola Jesus, né? A Cola Jesus era a Regina Teles e eu fazia o Tio Sam. Eu chegava de cartola com Aldo Leite dirigindo. Aldo era fantástico. São Luís se manifesta na quizomba dos pandeiros. Bumba rega com mabuque e chuterra, mistura de raça do povo na Praça da Graça e beleza. Eu já não sonho com demônios, não, e nem com o circo dos horrores. Nessa aventura trato o coração com a alma negra das papoulas. Já não sonho com demônios, não, e nem com o circo dos horrores. Nessa aventura trato o coração com a alma negra das papoulas. Os afamados querubins andam vivendo dos favores de um velho tigre de papel que mama a teta murcha dos atores. São anjos da novidade, produtos da mesma dor. Pouca saúde pra muitos males num velho clipe em cor. Eu já não sonho com demônios, não, e nem com o circo dos horrores. Nessa aventura trato o coração com a alma negra das papoulas. Eu já não sonho com demônios, não, e nem com o circo dos horrores. Nessa aventura trato o coração com a alma negra das papoulas. Nos afamados querubins andam vivendo dos favores de um velho tigre de papel que mama a teta murcha dos atores. São anjos da novidade, produtos da mesma dor. Pouca saúde pra muitos males num velho clipe em cor. Diz a lenda que na Praia dos Lençóis, no Maranhão, há um touro negro encantado e que esse touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no fundo do mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas esse encanto acaba se alguém enfrentar o touro. E se alguém matar o touro, o ouro se torna pão. E nunca haverá mais fome nas terras do Maranhão. E voltará a ser rei, o rei Dom Sebastião. Isso é o que diz a lenda. Mas eu lhes digo um pouquinho mais. Se o povo matar o touro, o encanto se desfaz. Não é o rei, mas é o povo que afinal se desencanta. Não é o rei, mas é o povo que liberta ou se levanta. Assim como o seu próprio Senhor, que o povo é o rei encantado no touro que ele inventou. Bonita poesia, né? Então Ferreira Goulart tinha esse dom de fazer coisas, né, que eu diria assim, revolucionária na poesia. Frio condutor dessa década é a gente entender o seguinte: nós, anos 80, era uma década que não tinha um contorno, não tinha uma formatação, nós não sabíamos exatamente o que éramos, porque nós éramos fragmentos reunidos dos anos 60 e dos anos 70.
nós éramos influenciados por Woodstock, nós éramos influenciados pela literatura beatnik, nós éramos influenciados pela Revolução Cubana, nós éramos influenciados pela Revolução Russa, nós éramos influenciados por Lenin, por Trotsky, por Marx, por Gramsci. Tudo isso desembocou nos anos 80. E na década de 80 vai acontecer um boom dos movimentos sociais. Um boom que começa a acontecer na maior parte do mundo na década de 70, entre nós chega um pouco atrasado, 20 anos depois, com uma explosão na década de 90. E nós, naquela segunda metade da década de 80, estávamos entre um momento e outro. Perto do que viria de multiplicidade, de diversidade de opiniões, de saberes, de demandas sociais, que explodiria na década de 90, e saindo ainda do auge da repressão que transformava o debate político quase que em algo, digamos que, univetorial. Você tinha a ditadura e o contra-ditadura, né? Uma só reta de debate. E aí, naquela década de 80, no final, nós estávamos nos preparando para uma explosão. Quando eu tinha 20 anos, eu acreditava piamente que nós seríamos capazes, da geração, de fazer uma revolução clássica, né? De fazer uma revolução não no sentido que depois nós aprendemos na vivência da formação política, não no sentido, digamos, gramsciano, do acúmulo de força, da disputa de hegemonia, da composição de um bloco histórico capaz de montar uma outra realidade. Havia ali alguns apontamentos, ou seja, um dia seremos poder, trabalhava-se para isso, no partido político. Aí o partido político, na concepção gramsciana, ele é isso, a concepção gramsciana é isso. Nós estamos aqui em uma luta por disputa de hegemonia, mas um dia esse segmento subalterno, ele vai chegar ao poder. Então, quem lia esses manuais, esses livros, essas obras, tinha isso como utopia, né? A utopia às vezes se concretiza, às vezes não. Aqui, nesse caso, se concretizou. A nossa geração chegou ao poder. Movimento social que não tem projeto de poder não serve para absolutamente nada. Não devia existir, né? O nosso projeto, o meu projeto na vida, o projeto das pessoas que convivem comigo e das coisas que eu faço, todo um projeto de poder. Nossa organização política na época tinha uma formação leninista, né? Acreditava em vanguardas. Então, havia essa ideia mesmo. Havia um grupo que se reunia, discutia e tentava defender as suas posições e, durante alguns anos, obteve êxito. É claro que quem está do outro lado vê isso como rolo compressor. A gente achava que era organização. Ali foi um movimento efervescente que teve na militância, teve na cultura, na produção acadêmica, um entrelaçamento que produziu mentes e corações fantásticos que hoje a gente acompanha, 30 anos depois, acompanha que aquilo tudo deu certo, né? E que foi importante na formação dessa geração. Mas naquele tempo, quer dizer, no mundo inteiro, quando foi lançado, e foi tido como uma contestação, uma negação dos valores religiosos, um desrespeito que a Constituição proibia. E houve uma reação não só do clero, como também nós, então, pesamos o quanto nós teríamos de vantagem e desvantagem em evitar a divulgação do filme no Brasil e chegamos à conclusão que era naquele tempo que nós estávamos começando a transição democrática, nós não podíamos, compreender, abrir frentes de luta, já tínhamos a frente de luta em relação
os sem terra, já tínhamos frente de luta em relação aos partidos que estavam da clandestinidade, já tínhamos frente de luta de toda maneira, enfim. E nós não íamos abrir numa questão religiosa como foi feita no Império. No caso ali, não se tratava de algo de cunho mais político. Já nem era mais o governo Figueiredo, já era o governo Sarney. Ou seja, teoricamente, nós estávamos numa democracia. Não é? Consequentemente, não haveria mais censura. No entanto, houve uma censura, principalmente moral. Uma censura moral e uma censura religiosa. Foi muito a Igreja Católica que comandou, já que a Virgem Maria, afinal de contas, estaria sendo profanada naquele filme. Porque exatamente como havia uma luta política ali do movimento estudantil, e havia uma história, quem é o dono da fita? Porque quem detém informação detém poder, né? Era essa visão. Então, era a fita, acho que videocassete, VHS, né? Eu era presidente do DA de Letras na época, né? E estava apoiando a chapa da UNE vinculada à viração, né? E como a bandeira era a revogação, era contra a lei de exceções, e o filme estava proibido, foi o gancho. Aí não deu para eu viajar a Teresina, porque nós conseguimos uma fita do filme, né? E essa fita rondou o Brasil todo. E essa fita passou em Teresina e nós tínhamos que levar alguém, pegar alguém do movimento da gente. Fizemos uma vaquinha. Aí no papelzinho deu o Gilberto, que foi um outro militante da gente. Gilberto fazia farmácia aqui na época. E aí o Gilberto foi para Teresina, pegou o filme e veio. Saiu clandestino na mala de um carro de Teresina. Desci na rodoviária de Timon, entrei no ônibus que já estava saindo para Peritoró. E de Peritoró peguei outro para São Luís. Cheguei por volta de quase 8 horas da noite na universidade. Eu lembro que o auditório estava fechado. Quem deu um jeito de entrar pelo lado de cima do prédio, me parece que pelo curso de filosofia tinha uma passagem, que não sei como descobriram isso, foi o nosso amigo Ademar Danilo, que entrou, desceu e conseguiu abrir a porta do auditório para que todo mundo entrasse. Aí foi uma festa. Tudo. O certo é que quando se chegou e o auditório ficou logo super lotado, aí vinha toda hora uma história que tinha gente do SNI na época. Quando eu cheguei na universidade já tinha estourado, invadido o DCE, já tinham levado alguns colegas detidos. Tá entendendo? Então existia, a película era censurada, o filme do Godard foi censurado, ele não podia estar sendo apresentado. E a gente conseguiu apresentar na marra, num auditório sem refrigeração, com um auditório de capacidade para 200 ou 400 pessoas, se não me falha a memória, tinha quase 2.000 pessoas. As paredes do auditório transpiravam como um ser humano. A tela que se ia ver o filme era uma TV de não tinha 20 polegadas. Uma coisa meio hilária, né? O certo é que depois daquilo ali a polícia cercou. Eu saí, nós tínhamos um deputado federal, estadual, o Luiz Pedro, que era do PCdoB, mas estava ligado ao PMDB, porque o partido não existia ainda oficialmente, né? E aí nesse dia eu dormi na casa dele. Só que uma semana depois chegou a intimação para minha casa. Como ele descobriu o meu endereço também, eu não sei, né? Então eu peguei um processo, eu respondi processo de 86 a 89. Aí foi arquivado
folga de objeto, porque já veio com a Constituição de 88, então os crimes políticos foram anistiados. Ninguém nem sabia muito bem qual era ou muita gente não sabia exatamente o conteúdo do filme. Claro, falava de Jesus e tal, mas não se sabia exatamente com detalhes. Mas o que chamava mais a atenção era o fato de ser censurado e de ter uma possibilidade de a gente estar driblando a censura. Acho que era mais isso que incentivava o interesse de grande parte das pessoas. Ninguém estava assistindo absolutamente, né? Era mais a presença política daquilo. Passa o mundo a passeata, alguém cantando pela praça, passa a ponte, passa o rio, tanta tarde abre o caminho. Passo em frente na calçada, abro a janela, é primavera, um passarinho, o mesmo viso dentro da gente. Olá, eu te saúdo, Maria, até Baudelaire Deus daria. Je veux salir, utopia, viva teu filme no ar, eu te saúdo, Godard. Goulart, pinta o cabelo, penteia, faz a cabeça no chá ou na ceia, suja o poema e me escuta. Um dia ali era maio 86, um dia ali era maio 86, um dia ali era maio 86, um dia ali era maio 86. Passa o mundo a passeata, alguém cantando pela praça, passa a ponte, passa o rio, tanta tarde abre o caminho. Passo em frente na calçada, abro a janela, é primavera, um passarinho, o mesmo viso dentro da gente. No meio da década de 80, 85, 86 e tal, na Universidade Federal do Maranhão surgiu um espaço, né, de liberdade para que a gente pudesse expressar nossos temores, nossos receios e brigar com eles e tentar encontrar um espaço que fosse referência para a nossa vida a partir dali. Não se podia lutar por uma universidade melhor sem se pensar uma educação melhor. E não se podia lutar por uma educação melhor sem se pensar um país melhor para todo mundo, né? Então eu comecei a perceber que não era tão simples assim, não era só eu levantar a bandeira de mais professor, mais aula e mais laboratório. Então, rapidamente eu comecei a seguir o caminho da área de vivência. Então, o que é a área de vivência? A área de vivência é onde todo mundo que fazia militância se encontrava. Então, onde todos os problemas comuns a todos os cursos, mas que faziam parte de uma questão mais macro, né, que era mesmo a precariedade da educação brasileira, se encontrava e debatia. Acho que a área de vivência é um pouco a síntese do que foram aqueles anos para mim. Porque na área de vivência, que a gente fazia reunião, na área de vivência tinha festa, tinha calorada, tinha festa, tinha show, e tinha assembleia geral. Então, assim, os momentos mais marcantes estão sintetizados naquele espaço físico, que para mim era gigantesca, né? A área de vivência para mim era quase uma Praça da Revolução, que tem em Havana, né? Que é um espaço, era quase assim uma Praça dos Três Poderes. Hoje eu vou na UFMA, olho a área de vivência, uma área de vivência desse tamaninho, é só isso. Mas para mim aquilo era o mundo. Vem, meu querubim, me faz amor, me faz doim, costura meu terno de brim, vê dar trampolim, planta no xaxim, incenso, mirra, beijoim. Foi pra te ver sorrir que eu vim, abrir as portas do jardim e verdejar. Os diferentes tentando se respeitar, porque a gente sabia que no fundo a gente estava buscando uma mesma coisa por meios diferentes. Na época que eu ganhei o festival, por exemplo,
O DCE era Márcio Gerri, Flávio Dino, acho que Fernando, uma turma assim, que estava lá, entendeu? Outro dia eu encontrei com o Márcio, ele até me contou um episódio que eles não tinham, quando eu ganhei o festival, eles não tinham, eu não me lembro dessa história, mas ele me lembrou que eu não tinha um dinheiro para me pagar, eles tiveram que vender umas 3 máquinas de datilografia para poder me pagar o prêmio. Falei, pô, desculpa aí, mas quem mandou fazer o festival sem ter dinheiro, entendeu? E tinha um respeito, assim, um respeito distante, porque realmente a gente era a turma mais do sexo, drogas e reggae. Sexo, drogas e roots reggae. Reggae e roots. E a galera era mais correta, já tinha uma militância política, uma coisa mais séria, mais engajada. E sabiam que para conseguir algum êxito com aquilo, eles tinham que ter alguma lisura, né? Coisa que a gente estava meio se lixando naquela época. A gente era mesmo muito anarquista. Tinha uma banda, inclusive, que eu montei que chamava Anarquizando Kizá, que foi quando a gente fez o lançamento da 1 Degrau, já em 89, na Praça Gonçalves Dias. Então a gente gostava de carregar essa... que eu acho que é uma coisa muito da juventude, dessa primeira juventude. Esse ímpeto anarquista, assim, de não querer ver ordem e tal, né? Na década de 80 surge esse grupo de poetas que teve várias vertentes, várias frequências, diríamos assim. Um deles foi o movimento Guarnicê, com Joaquim Aica, o Celso Borges, né, que eles publicavam uma revista. A gente até chegou a publicar na revista, tradução de poesia, também nessa revista, a revista Guarnicê, que foi, durante um tempo, logo no início da década de 80, um local que conseguia abrigar aquele movimento que estava surgindo e os novos escritores que estavam ávidos por publicar em algum lugar, né? Então, ao mesmo tempo, logo em seguida surgiu o grupo da Academia dos Párias, né, em dezembro de 84. Aí sim, aí era um movimento, um grupo totalmente libertário, anárquico, alguns inclusive darks, e o pessoal muito intenso, né, com uma vibração muito forte, com a qual a gente se identificou, e fizemos uma grande agitação cultural em São Luís. A gente foi fazer um recital em Arari, né, e chegamos lá, era para o funcionalismo municipal. O prefeito nos contratou para fazermos esse recital. E antes, a gente teve uma rápida reunião. Pô, o que a gente vai falar? Vai falar poemas com palavrão, poema com sexo, poema com drogas e tal. Decisão. Cada um fala o que quiser e a gente segura a onda. E o primeiro poema dito foi o de Antônio Carlos Alvim, que é assim: é grande e lúcida a buceta de Lúcia. Gozadores não a gozam. E agora a memória falhou. Naquele momento, houve a volta da crença de que a poesia poderia ser uma coisa acessível, que as pessoas poderiam fazer poesia, poderiam consumir poesia, poderiam ter essa relação com a poesia. Nós mostramos que isso não era uma coisa para intelectuais empolados de terno e empoados. Não, nós provamos que a juventude podia fazer alguns bons poemas, outros poemas, né, nem tão bons assim. Mas nós fomos para a rua, nós fomos mostrar, e isso ajudou muito no desencaretamento da sociedade de São Luís. Homologa do padre o vinho, do rasta a ganja, sem droga, ritual algum se arranja. A poesia é o fogo, é o fato, é um incêndio dentro dos olhos, entendeu? E a poesia, ela sempre me chama muito, ela me chama forte. E a Academia dos Párias é um negócio que a gente começou em São Luís, que é um movimento que é novo, entendeu? E que é uma coisa positiva, que eu acho que aquilo que está se criando de novo, de autêntico, entendeu? De verdadeiro, a gente tem que meter a boca no trombone, né? Será que poeta é aquele cara que está nos livros de literatura que a gente vê, né? O professor diz na sala com toda a autoridade,
possibilidades baseadas em outras pessoas que já escreveram, que não é uma coisa autêntica, não é aquilo que ele está falando. Então, de repente, eu vi que a poesia é a vivência, a vida, né? Tudo isso que está aí. E assim como eu imagino nascendo num beco escuro de Londres, ou numa região faminta da África, ou... Quer dizer, eu imagino assim o que eu poderia ser e não sou. E eu poderia ser muitas coisas e sou uma possibilidade muito ínfima, saca? Porque era uma sequência comportamental. Não era um fenômeno literário. Isso. A literatura, a poesia era a expressão. A gente era um aglomerado. Desse aglomerado, dessa irmandade, desse... Ela geme, ela peida, ela sente que vai morrer. Eu morro. Ai, não queres que eu morra? 85, 86 é a época do rock nacional, né? Uma linguagem nova. Os caras estão falando de Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs. E, de uma certa forma, esses caras estavam falando a nossa língua, né? O rock estava falando a nossa língua, estava expressando as nossas angústias. Dentro do movimento estudantil também tinha muita reticência a isso. O rock, quem gostava de rock era meio... né? Não era bem visto. Não, você tem que gostar. E eu sempre achei que não eram linguagens incompatíveis. Você pode gostar de Coxinho e gostar de Jim Morrison. Leva teus lagados, todos estão lacrados para os Essa nova oração é uma canção de vida pelo sangue da ferida no chão. É uma música já incorporada aí a tudo que é manifestação do nosso estado. Então tinha essa dimensão também muito legal aí da música, muito presente em tudo que o movimento estudantil também articulava e fazia. Esta nova oração é uma canção de vida pelo sangue da ferida no chão, que não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar, diga não. Eia, com as bandeiras na rua, ninguém pode nos calar. Eia, com as bandeiras na rua, ninguém pode nos calar. Nos ajudará a não ser a própria gente, pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for pra nos prender, diga não. Nada, 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 nada. Nada vos oferto além destas mortes de que me alimento. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação. Fonte, flor em fogo, que é que nos espera por detrás da noite? Nada vos sovino, com minha incerteza vos ilumino.
o Comunicarte, ele foi um momento fundamental, porque havia essa produção literária, produção estética de uma maneira geral, nos corredores, no bate-papo, aqueles encontros ali na cantina, as mobilizações na área de vivência, as caloradas eram outro espaço fundamental em que se encontravam ali todos. Se encontravam ali os militantes da ultra-esquerda socialista, os moderados, os anarquistas. Então a calorada era um momento de congraçamento de todas as tendências, né? O Comunicarte era mais nosso. Então estava ali no Comunicarte o pessoal de letras, de filosofia, de comunicação, apesar de ser de outros prédios, mas era o local onde nós nos encontrávamos. Era aquela temporada de exacerbação dos nossos sentidos. Que a gente quer divulgar a arte do Maranhão, de uma forma geral, que é uma coisa que está, assim, meio, acho que até parado, sabe? E aí, a gente, com essa mostra, a gente quer fazer intensificar a arte, principalmente da universidade. Aqui termina a nossa primeira viagem. A outra vai começar agora. Saviano sempre foi uma espécie de uma extensão uma extensão política, simbólica, afetiva, cultural do campus do Bacanga, né? Porque essa relação começou quando os estudantes se movimentaram muito para impedir que houvesse o despejo, né? A reintegração de posse. O despejo, na verdade, que lá na área aqui do Saviana, que foi uma tentativa de se retomar uma área em que já havia muitos habitantes morando, né, muitas casas erguidas, e os estudantes foram protagonistas muito importantes. O DCE da UFMA, inclusive, levantou um acampamento aqui, em frente aqui o Castelo Branco, exatamente para abrigar pessoas que foram desalojar de suas casas no Saviano. Eu lembro com tristeza, porque foi um problema que não foi criado por mim, mas que foi, de alguma forma, provocado pelas minhas ações que eu tinha realizado já na universidade. E o que eu posso dizer a todos agora, ainda, e com segurança, é que realmente teve algumas desvantagens para mim e desvantagem para eles também. A gente quer saber como é que vai ser não só o trabalho em nível de campo do censo, mas também um trabalho no processo político. Vamos continuar exigindo do reitor, da pró-reitora, de todos os órgãos da universidade, políticas que sejam políticas interessantes e que sirvam para beneficiar a comunidade, sobretudo nos campos de educação, de saúde, de saneamento, onde a comunidade exige que realmente se possa fazer um trabalho conjunto, coletivo com os órgãos do Estado. Já tinha tido experiências anteriores com outras turmas, a partir da
da coordenação, da supervisão, digamos assim, do professor Nilson Amorim. O que era o Jornal Laboratório? Quando eu cheguei aqui, o Jornal Laboratório ele existia nesse formato de ser um jornal da comunidade, mas ele estava completamente parado. Como eu comecei com essa história de ser militante e tal, eu fui atrás de saber o que era esse Jornal Laboratório. E aí foi que eu conheci Nilson. Gente, é o Nilson, é o professor. E aí ele retomou o Jornal Laboratório com uma outra proposta. Pegou a gente, na época, eu, Diniz, Félix, uma turma, e disse, olha, vamos fazer um jornal diferente. Nós vamos fazer um jornal que nós vamos levar a redação para a comunidade. Não vamos fazer um jornal que a gente usa as pessoas como fonte e isso ser um jornal laboratório, ser um jornal comunidade. Não. Vamos fazer um jornal junto com a comunidade, na comunidade. Isso foi revolucionário para aquela época, em pleno anos 80. O processo todo, desde a produção de pauta até a impressão do jornal, era sempre feito conjuntamente, comunidade e estudantes da universidade. E assim foi feito. E acho que foi uma prática que, para a gente, também foi muito importante, pelo fato de se vivenciar o fazer jornalístico propriamente dito, além de ter esse contato com a comunidade, uma comunidade tão próxima da gente, tão carente de políticas públicas de qualidade. Nilson, para mim, foi um cara assim que disse, olha, isso é o jornalismo. É assim que se faz jornalismo. Era um festival que tinha aquela coisa do espírito político muito forte, muito forte. Nas letras das músicas, né, nas composições. A gente vinha com essa vontade de querer mudar sempre as coisas, né? Tá? Vamos fazer algo diferente, vamos tentar mudar essa forma de pensar das pessoas. E eu me engajei com a chapa, na época a gente chamava chapa, Alerta Jacaré Parado Vira Bolsa, que foi muito importante para o movimento estudantil, que veio a questão da gente trazer os festivais, né, para dentro da universidade, para dar oportunidade, digamos, para as pessoas que estavam ali querendo mostrar o seu talento, a sua música. E a minha música que eu defendi no FUMP tem a ver com os melismas, né? Os melismas, os falsetes que eu fazia. Era a coisa mais especial da minha vida até então, acho que foi o festival da universidade. Era doação, era amor, entendeu? O movimento estudantil, aquela vontade realmente de fazer acontecer. E o projeto Sexta às 6, na gestão da Arlete, né, da Jacaré Parado Vira Bolsa, foi um projeto que ele praticamente assim fez ressurgir a coisa da música no movimento estudantil, né? Já que se discutia tanto a questão da política, do fazer, aquela coisa rígida, rigorosa mesmo, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo, sempre com aquele pensamento marxista radical, entremeado em tudo que se pensava, em tudo que se discutia na política, nós buscamos a questão da música do festival como uma forma até de amenizar um pouco aquilo, mas também usar a música para deixar essa mensagem de transformação, de libertação. Amor e revolução, são juros do coração. Vladimir, vai pode ser. Eu não sou um poeta feliz. Eu não sou um poeta feliz.
Esse festival se quis um festival diferente. Não pelo diferente, não pelo novo, mas um festival em que tivesse não só uma estética diferente, mas uma linguagem diferente, que o público participasse, que a gente conseguisse se comunicar com o público. E nesse objetivo, eu acredito que a gente tenha conseguido. Não vou morrer, desaparecer, na palavra fim, baby, escrita em algum lugar. A cidade escura e muda é que está apodrecer, mas vem a chuva, as pedras rolar, rolam pedras sim, rolam em mim, eu não vou morrer. Década de 70 foi o momento das grandes festivais, né? 60, grandes festivais nacionais. E por que não ter o nosso festival universitário? E ele fez muito sucesso. Fez muito sucesso e eu acho que foi palco para muita gente. Rasta nego, rasta, Rastafari, oi, 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 negue, nego, jamais negue, Bob Marley. Na África do Sul, que lhes cabe é o apartheid, seres desiguais, ferindo a consciência de uma união. A revolução de raça, sexo, pele e cor que se faz em toda parte, todo tempo, em toda arte. Rasta negro, rasta, Rastafari, oi, 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 reggae negro, reggae, sua raça, oh. Rasta negro, rasta, Rastafari, oi, 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 reggae negro, jamais negue, Bob Marley. Nós vivemos um momento especial. E é um momento de muita esperança, de muito otimismo, de muito fervor mudancista, de muita crença na transformação mais profunda da sociedade. Um fenômeno geracional, que geração após geração, às vezes acontece, não é sempre que acontece. Nossa, é uma década turbulenta, uma década efervescente, efetivamente, uma década de aberturas de possibilidades. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Tem uma camada de leitura na minha vida, de aprendizado, que é a poesia, que é a literatura. Elas sempre estão ali amalgamando o meu mundo, assim, plasmando a minha vida. Foi uma época mágica em que nós tivemos experiências que foram nos servir para o resto das nossas vidas. Essa geração foi uma geração que hoje está contribuindo para algumas mudanças. Porque teve essa compreensão, antes teve esse embate naquele momento da década de 80 e hoje vive, né? Vive com essa preocupação de transformar. Não é ter ousadia, que ali foi o melhor. Não existe cultura melhor e pior. Existem culturas diferentes, né? Mas certamente eu quero dizer que o que foi produzido na nossa geração foi um ato extremamente coletivo, cada um na sua. Enquanto algumas pessoas, ao saírem de casa, consultam o horóscopo, eu consulto os poetas. A poesia é fundamental. Você ter uma vida intensa, cotidiana, num movimento juvenil, que tem política, tem ideologia, tem paixão, tem música, tem arte, tem amor, tem tesão, tem sexo, tem tudo que tinha nessa ambiência juvenil, tudo isso forma um grande e inesquecível filme, né? Me deixa emocionado. Tu faria tudo de novo? Eu me vejo todo dia fazendo.
tivesse que viver de novo, viveria. Viveria tudo de novo. E vivi intensamente. A universidade não passou por mim, ela ficou em mim. E creio que ela ficou em muita gente. Tem um quê de aventura romântica aí, nessa história. E a gente estava... O interessante é que a gente estava embebido nessa áurea aí. Vivendo isso 24 horas por dia, né? Acordando e indo dormir, respirando isso. É como se a gente estivesse dentro de um filme. Era um filme muito bonito. E muito pedagógico. E que nos marcaria profundamente para o resto da vida. Muita história eu vivi aqui. Por onde anda a paisagem dos teus olhos, que eu procuro como um louco feito um cão. Estava ensinando o outro a lutar, ensinando os A lances. medida dos teus passos e me devasso nas asas dessa paixão. Paixão que aflora a pele, a alma em pleno voo. Num fio suspensa, papagaio cortando o céu, que se debruça num soluço incontido. No oco dos meus ouvidos, tens licença pra chegar, que se debruça num soluço incontido. No oco dos meus ouvidos, tens licença pra chegar. Ou pra chegar, ou pra chegar, pra dizer que este canto não sabe aonde a dor vai dar. Ou pra chegar.